Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos. Queremos dizer ao irmão Kleber que seguimos orando pela irmã Nara. Graças a Deus pela vitória que Deus deu a ela, que ela já fez a cirurgia, e que em breve ela possa voltar para casa cheia de vida, com a graça do Senhor, e ela seja muito próspera. Também nos alegramos muito nessa semana que o irmão Idalino conseguiu sair do hospital, já veio para casa. Isso é uma vitória. Deus ajude estas pessoas e siga abençoando eles em todos os momentos da sua vida. Aos irmãos, aos amigos que estão nos seus lares, sintonizando, ouvindo uma palavra de Deus. Hoje nós queremos falar uma palavra de Deus no livro do Evangelho São Lucas, no capítulo 16 e no verso de número 2, onde fala do mordomo, do administrador. Diz que chega o Senhor e diz para o mordomo: presta conta da tua mordomia, porque eu não quero que tu seja mais o meu mordomo ou administrador. O mordomo, ele não é dono, ele é só o que administra. Nós achamos que às vezes nós somos donos, mas nós somos só administradores. Primeiro, um dia nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, primeiro da nossa vida. A vida não é nossa, a vida é uma dádiva que Deus nos deu, é um presente, é um privilégio. E nós devemos sempre ser agradecidos pela nossa vida. Primeiramente, ser agradecido porque nascemos nesta época, neste tempo, onde tem tantos recursos na medicina, onde a internet, a luz elétrica, veículos, meios de transporte, os aviões, tudo é muito mais fácil. Hoje nós somos mais ricos do que qualquer imperador do passado. Qualquer pessoa no bairro mais pobre, ele tem luz elétrica, ele tem água encanada, ele tem o saneamento básico. Imagina aquelas pessoas que viviam na Idade Média, nos palácios, nos reis, eles não tinham nem 50% que um pobre tem hoje. Então hoje nós devemos ser muito agradecidos pela época em que vivemos. Primeira coisa que nós temos que prestar conta diante de Deus é da nossa vida. Sempre se lembre, o mordomo, ele não é o dono, é um administrador, que em qualquer tempo ele pode ser chamado a prestar conta daquilo que está administrando. Primeiro, a vida. É a maior dádiva que Deus deu ao homem. Se os homens são administradores, mordomos de Deus, eles são obrigados a responder pelo tempo de vida que viveram. 70, 80 anos. Se vivermos 80 anos, são 29.200 dias. Cada um teremos que prestar conta diante de Deus. No livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 5, e o verso de número 10, Deus diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos, o ateu, a pessoa crente, todos vamos comparecer diante de Deus para prestar conta da vida que Deus nos deu. Uma ocasião, fui chamado em uma casa de uma senhora. Esta mulher tinha tentado se matar 2 vezes. E ela tinha esposo, tinha 2 filhinhos, mas assim mesmo, na depressão, na ansiedade, ela tinha tentado suicídio. Aí quando eu fui visitá-la, conversando com ela, olhando a casa, a televisãozinha dela, o sofá, eu disse para aquela mulher: a senhora não tenta a 3ª vez. Se a senhora tentar a 3ª vez, a senhora vai acertar. A senhora vai morrer. A sua alma vai para o inferno. E aqui a sua casa vai ser ocupada por outra mulher. Os seus filhos vão chamar ela de mãe. Ela vai criar os teus filhos. Ela vai sentar aqui nesse sofá, ver a tua televisão, dormir na tua cama.
Enquanto ela vai viver a vida que você não quis, você vai estar no inferno eternamente. Não tente a terceira vez, porque se você tentar, você vai conseguir. Você vai morrer e simplesmente outro vai ocupar o teu lugar. E aquilo fez aquela mulher repensar a situação e ela caiu em si, pediu perdão pelas tentativas, orou comigo a Deus e eu orei por ela para que Deus ajudasse ela a vencer a depressão, vencer a ansiedade, a insegurança e amar a vida, porque a vida é uma dádiva de Deus. Amigo, a vida não é tua. A vida é um empréstimo que Deus deu para todos nós e um dia vamos ter que prestar conta diante de Deus como vivemos, como nós nos comportamos. Segundo ponto, nós temos que responder pelas nossas capacidades. Nós chamamos talentos. Talentos são capacidade, inteligência, dons. Dons para a música, ou para ser um grande construtor, até para sentar uma cerâmica, para fazer um piso. Tem pessoas que têm recebido uma capacidade especial, até para ser um mecânico. Eu sempre digo que tem gente que nunca devia morrer, porque são pessoas que vão fazer muita falta quando morrem. Lembro-me de um mecânico, esse senhor chamava-se Orestes, e ele tinha oficina mecânica. Aquele homem, ele não precisava de aparelho. A gente chegava, ele agarrava o carro, dava uma volta na rua, e quando ele voltava, ele dizia, olha, o problema é esse e esse. Ele era doutor em motores, ele tinha se formado pela GM em São Paulo. Ele sabia o que fazia. Simplesmente em ouvir o barulho do motor, ele sabia onde estava o defeito. E dentro de 1 hora, 2 horas, estava arrumado e a gente podia sair com o carro andando. Gente que não podia morrer. E morre. Mas, amigo, são talentos que Deus te deu. Um dia nós temos que prestar conta dos talentos, das capacidades. Seja de ser um músico excelente na igreja, ou seja de ser um construtor, ou seja de ser um contador, tudo são capacidades que Deus nos deu, que um dia temos que prestar conta destas capacidades. Outro sim, o mordomo é obrigado a prestar conta pela influência que exerce sobre outras pessoas. Influenciamos nossa família, os amigos, na vida, pelo mínimo, influenciamos 4.000 pessoas. Se perguntar, eu estou influenciando para o bem? Para que as pessoas que estão ao meu redor sejam melhor? Produzam a vida melhor? Crie filhos melhor? Somos influenciadores sobre as pessoas que nos rodeiam. Um chefe que tem aí 10, 12 empregados, ele é um influenciador. Um empresário, ele é um influenciador. Influenciamos e um dia temos que prestar conta como influenciamos as pessoas, para o bem ou para o mal. Outro sim. Também temos que prestar conta pela maneira que você usa ou administra a propriedade que Deus te deu. Seja ela um carro ou várias casas que você aluga, está administrando uma loja, uma fábrica, uma indústria. Você é um proprietário, mas é um administrador. As propriedades que Deus te deu simplesmente é para você administrar, para que o reino de Deus cresça, para que as pessoas vejam a bondade do Senhor e veja como Deus tem te abençoado e eles possam também seguir o teu Deus. Como você tem usado a propriedade, os bens que Deus tem te dado? Tem usado para glorificar Deus? Ou simplesmente pensa que tu é eterno, que tu é o dono e nunca vai sair desta vida? Outro sim. Lá no livro do Evangelho, nós temos que prestar conta também da nossa alma. A nossa alma é eterna, é imortal. O corpo morre, mas a alma não. A alma veio de Deus e volta para Deus. Você tem que prestar conta da tua alma que é imortal.
O que está fazendo para salvar a sua alma? Jesus contou uma parábola de um homem que tinha enriquecido grandes fazendas. Ele construiu novos depósitos e ele armazenou o seu grão. E ele disse: alma minha, agora tu tem para muitos anos. Come, bebe, folga. Vive, disse ele. Aí Deus disse para aquele homem: louco, essa noite vão pedir conta da tua alma. E o que tem, para quem vai ficar? Amigo, às vezes as pessoas pensam que são eternos. Olha, por exemplo, os grandes homens do passado, os homens milionários, grandes ricos, todos jazem no sepulcro. Até os grandes faraós do Egito, onde é que eles estão? Eles estão enterrados nas mesmas areias em que aquele povo que puxou aquelas pedras arrastando pelo deserto para construir as pirâmides estão enterrados. Louco, hoje pedirão conta da tua alma. E o que tens, para quem ficará? Outro sim. Você tem que prestar conta das almas das outras pessoas ao teu redor. O que está fazendo para salvar a tua família, os teus amigos? Deus perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Abel era o irmão que ele tinha matado. Pensa um pouco. Às vezes nós achamos que não temos que prestar conta. Foi o que Caim disse. Eu não sou o cuidador do meu irmão, mas ele tinha matado o seu irmão. Presta conta da alma das pessoas que você podia ter influenciado para salvá-las e elas se perderam. Outro sim, você é obrigado a prestar conta dos sentimentos que você tem e propaga. Viver brigando com a vida, amargado, ressentido por coisas passadas, não leva a nada. Os sentimentos nós não devemos simplesmente propagar. Devemos deixar passar. Outro sim, você tem que prestar conta das oportunidades que Deus te deu. De prosperar, fazer um curso, comprar uma casa, ou até ajudar outras pessoas, ou até de dar uma carona no carro a um amigo que trabalha na mesma área onde você se locomove todos os dias. Pense um pouco, amigo, as oportunidades. A pior coisa na velhice é a pessoa dizer: eu podia ter comprado esta casa, mas não comprei. Eu podia ter feito aquele curso, mas não fiz. Eu podia ter prosperado, mas não prosperei. Chorar pelo leite derramado, oportunidades perdidas, oportunidades passadas. Deus nos dá ao longo da nossa vida muitas oportunidades. Me lembro de uma ocasião que estávamos na missão, passei por uma rua que era simplesmente um rio, um banhado, água suja por todo lado. Mas eu vi um lugar que era um campo onde os cavalos estavam pastando. E eu vi um letreiro: vende-se. Era bem na frente daquele lugar. Eu comprei aquele terreno. Eu construí uma igreja. Sabe o que era aquele lugar que os cavalos pastavam? Era a principal praça da cidade. Hoje, aquela igreja nossa está naquela praça. Pense um pouco, oportunidades. Você sempre deve orar: Senhor, que eu possa ver aonde os outros não estão vendo nada. Que eu possa ver aonde os outros só veem barro. Eu possa ver prosperidade, progresso. Há muitos anos eu escrevi alguns pensamentos da parte de Deus que ajudam a viver melhor. O primeiro pensamento é sobre o homem amadurecido ou civilizado. O que ele faz? O homem amadurecido ou civilizado, ele faz a razão dominar sobre as emoções. A lógica, a razão é mais forte que o sentimento. As emoções passam, mas a lógica fica. A razão é mais forte que a emoção. A emoção passa rápido,
e a razão apela para a lógica e fica. Outro sim. Deus nos dá o amargo para que saibamos valorizar o doce. Às vezes nós não entendemos o porquê do amargo de fazer um curso, de formar-se, de ter uma profissão. Deus nos dá o amargo para que saibamos valorizar o doce. Se não houvesse o amargo, você não valorizaria o doce. Outro pensamento, para que a tua luz brilhe, não precisa apagar a luz do teu vizinho. Deixa a luz do teu vizinho brilhar, mas segue com a tua brilhando. Se compreendermos todas as coisas divinas, não seria necessário a fé. Escute de novo. Se você entendesse todas as coisas e não precisasse perguntar nada, não precisaria a fé. A fé é aquilo que você realmente consegue, ainda que não entendendo o porquê das coisas, mas você segue acreditando. Quando Deus está abençoando uma pessoa, se nós nos aproximamos dela e a abençoamos, a bênção também chega até nós. É como se você estivesse na chuva. Se você está na chuva, a chuva está vindo para todos. Se Deus está abençoando uma pessoa, te aproxima dela, abençoa ela, seja amigo dela e a bênção que está caindo sobre ela vai cair sobre a tua vida também. A graça de Deus não é só para ser salvo. Sim, precisamos da graça de Deus para viver cada dia. A graça é que nos ajuda a compreender aquilo que não estamos compreendendo agora, a aceitar as coisas que não entendemos. Outro pensamento: Deus tem um caminho na tormenta. Depende de nós encontrá-lo. Se você está passando por tormentas, vendavais, Deus tem um caminho para te tirar daquilo. Depende de você encontrar o caminho. Nada de novo há sobre a face da terra. O que foi, poderá voltar a ser. E o que aconteceu, pode voltar a acontecer de novo. Às vezes as pessoas dizem, que eu nunca mais passe por este vale, que eu nunca mais passe por essa situação. Nada de novo há sobre a face da terra. O que foi, poderá voltar a ser. O que aconteceu, pode voltar a acontecer de novo. Outro pensamento: toda árvore que não foi plantada por Deus será arrancada. Isso está em Mateus 15:13. Toda igreja ou grupo criado pelo homem, que não é plantado pelo próprio Deus, que não é um galho da videira verdadeira, tende a desaparecer. Mas hoje ou mais amanhã, se pergunta por aqueles líderes e eles já desapareceram, eles já se foram. Outro pensamento: o povo amadurece através do sofrimento, guerras, revoluções. As nações passam por diferentes fases, como o ser humano, infância, adolescência, até chegar à fase adulta. Nações como os continentes americanos, países da América do Norte e do Sul, estão na adolescência, procurando o caminho do amadurecimento. Outro pensamento: Deus chama o homem não é por aquilo que ele é, e sim por aquilo que ele será. Não é por aquilo que ele fez, e sim por aquilo que ele fará. Pense um pouco nisso. A tristeza vem para criar em nossos corações espaço para a alegria. Quando só pensamos e relatemos acontecimentos passados, é porque não estamos realizando nada no presente e não temos objetivo, sonhos para o futuro. Não se deve falar só do passado, viver no passado. Tenha sonhos para o futuro. O que dá sabor e alegria à nossa vida é os amigos que temos, que ao longo da nossa vida sabemos cultivar e conservar. Conserve os bons amigos, ele pode fazer falta amanhã. Outro pensamento: a sensatez tem que reinar e ser superior à insensatez.
O futuro é aquilo que decidimos hoje. O futuro é feito de pequenas decisões que tomamos à medida que avançamos na vida. Pedir serenidade diante das coisas que não podemos entender. A fé é buscar aceitar sem entender o porquê está acontecendo isso ou aquilo em nossa vida, mas crer que aquele que conhece o caminho nos mostrará a saída. Não devemos ver só a grandeza do problema, mas sim as dificuldades, os problemas, diante da grandeza de Deus. Veja as coisas diante da grandeza de Deus. Diz que o homem é o único animal que tropeça 2 vezes na mesma pedra. Não aprende nada da história passada e volta a cair no mesmo erro passado que seus pais caíram. Jesus disse: presta conta da tua mordomia. Você é o administrador. Administra a tua vida. Administra os teus talentos, a tua influência, as tuas propriedades, a tua alma, a alma das outras pessoas que estão ao teu redor, dos teus sentimentos e das oportunidades que Deus administra de tal forma que quando chegar o verdadeiro dono, você pode dizer como o servo que tinha 5 talentos e o que tinha 2 talentos: meu senhor, eu administrei os teus 5 talentos e aqui tem mais 5. Eu administrei os teus 2 talentos e aqui tem mais 2. E o Senhor ainda agarra o talento do homem que não soube administrar e deu para o que tinha 10, porque aquele homem sabia administrar. Se você é um bom administrador no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Fecha os teus olhos, nós queremos orar por ti. Se você está enfermo, doente, passando por necessidades, peça que Deus te dê uma luz para você sair dessa situação. Ora comigo. Querido Deus e Pai que está no céu, abençoa os nossos irmãos e amigos que estão lá nos seus lares. Ajuda eles, estende as tuas mãos. Manara, Senhor, que ela possa vir rápido para o seu lar, para a sua casa, dá vitória para a tua serva. Cobre com as tuas mãos, engrandece o teu nome, curando e sarando, Senhor. Os nossos amigos que estão nos seus lares, abençoa eles. Aquelas pessoas que estão precisando de uma saída, uma luz, que estão desempregados. Abra portas de bom emprego para eles. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. Amanhã seguiremos de novo com outro assunto e que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigado.